Bem, pessoal, depois de termos trabalhado pesado na competência 1, onde o nosso foco foi as estratégias de leitura, não é? Vimos como trabalhar melhor essa leitura usando as estratégias corretas. A gente vai focar um pouco agora na segunda habilidade da língua inglesa, que é muito importante, que é o writing. Apesar de ser uma habilidade que nem todo mundo usa muito, mas quando utilizar é essencial. Está extremamente conectada com a estratégia anterior, com a competência anterior, onde a gente trabalhou a leitura. Por quê? O normal, o usual é que você leia os e-mails, receba os e-mails e tenha que escrever, tenha que reenviar essa informação de onde você recebeu. Então, muitas vezes vocês devem ser solicitados a enviar alguma coisa, serem solicitados alguma informação importante, e aí vocês tenham que precisar escrever algo para essas pessoas. Então, nessa competência de agora, a gente vai trabalhar muito isso. Como escrever pequenos textos, mas sendo preciso e indo direto ao ponto, sem muita informação, sem ter que até pensar muito. Usando a estratégia correta, você vai ser mais preciso e vai se esforçar menos para produzir um texto bom e ser extremamente compreendido, sem deixar a pessoa que for ler seu e-mail com nenhuma dúvida. Então, como a gente vai começar a responder esses e-mails? Qual é a melhor forma para que as pessoas consigam escrever, que vocês possam escrever um texto corretamente? Não é isso que a gente vai fazer. Quando você recebe um e-mail, você já tem a informação, basicamente já está lá. Ele vai pedir alguma coisa a você relacionado a temas específicos. Então, você tem o conhecimento daquele tema específico. Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar bem atenção é ser cuidadoso com as palavras, certo? O início do e-mail. Você está escrevendo a quem? É uma pessoa que seja seu chefe? É uma pessoa que está acima de você na empresa? Ou é uma pessoa que você lida com ele no dia a dia, é um amigo seu? Então, cuidado com as palavras que você inicia um e-mail, certo? Ou até mesmo uma carta, ou até mesmo uma nota. Se você quiser ser um pouco mais formal, né, usando a formalidade normal, então é sempre bom começar com dear, certo? Dear e o nome da pessoa. Você já tem uma certa relação, mas mesmo assim você está sendo formal. Se você não conhece a pessoa, certo? Se for uma pessoa que você esteja tendo o primeiro contato, então sempre Dear Sir ou Dear Madam, e não coloca o nome da pessoa. Coloca só Dear Sir para masculino ou Dear Madam, e aí você já está sendo extremamente formal. A forma que você encerra o seu e-mail tem que estar extremamente conectada à forma que você iniciou, certo? Se você quer passar um pouco de informalidade, sincerely, tá bem tranquilo, assim como também já tem um grau de formalidade maior. O sincerely você pode usar nos dois casos. E se for um e-mail bastante informal, uma pessoa que você lida no dia a dia, então termina com best wishes, assina e fica tudo tranquilo. Você está sendo muito bem educado no seu e-mail, na forma que você começou e finalizou a sua comunicação. É sempre bom também pontuar as formas que você escreve, os tipos de possibilidades que você vai escrever, desses textos que você vai escrever. Então, na nossa competência, lá no texto que vocês vão estudar, eu acredito, ou estão estudando, vocês vão ver que nós temos lá a Job Application Letters, que é um tipo de escrita extremamente usual em países de língua inglesa. Job Application Letters são mini currículos que as empresas pedem para que o candidato escreva, falando sobre ele, falando das habilidades, falando das conquistas, das realizações que essa pessoa já teve. Então, quando você for escrever a sua Job Application Letter, lembre de ser extremamente formal, certo? Use os conectivos apropriados, a gente vai dar uma olhadinha nos conectivos daqui a pouquinho, mas inicie o e-mail formalmente, mencione quais são suas habilidades, depois mencione quais são as suas realizações, se você já trabalhou, se você fala inglês fluentemente, se você não fala inglês, quais são as outras habilidades que você possui. Então, sempre deixe isso bem claro e finalize também com bastante formalidade, até porque provavelmente as pessoas que estão lendo a sua Job Application Letter não lhe conhecem. Então, é uma forma de você se vender, não é? Se destacar com base no seu conhecimento da língua inglesa. Então, seja bastante formal e fale das habilidades que você possui.
O segundo tipo de writing seriam as letters of apology, ou seja, as cartas ou e-mail pedindo desculpa de algo que você cometeu. A minha recomendação para esse tipo de texto é que você seja curto e direto ao ponto, certo? Seja um pouco menos formal, né? Não precisa utilizar um nível de formalidade muito grande. Seja bastante direto ao ponto, não se lamente, apenas comente o acontecido, comente o fato, pontue o que aconteceu e a partir daí mencione o que você vai fazer para solucionar aquele problema. A letter of apology não é algo longo, certo? Então você vai ser bem preciso nas suas frases, bem direto e objetivo. Finalize também sem muita formalidade, mas nunca esqueça de mencionar o que você vai fazer para solucionar aquele problema. Isso tem que deixar bem claro, isso tem que ser deixado bem claro para a pessoa que está lendo a sua carta ou seu e-mail. E um outro tipo de writing que você provavelmente vai utilizar são as invitations, ou seja, são convites que você pode fazer escrito, certo? A vantagem dos invitations é porque já existem vários sites que já têm eles pré-prontos. Então, na maioria dos casos, você vai só completar com as informações essenciais, como horário, dia. Se for uma reunião, tem que deixar tudo bem específico. Onde vai acontecer, qual horário, quem vai estar presente. Até no nosso caderno, vocês podem dar uma olhada. Eu deixei um link lá para vocês, com um site com várias possibilidades de invitations. Mas a dica que eu deixo para vocês aqui seja bastante objetivo. Também seja rápido, não precisa se expressar muito, não precisa falar muito, mas deixe as informações bem claras. Pontue sempre o local, data, horário e quem vai estar presente. E agora eu quero trabalhar com vocês e chamar a atenção para a parte mais importante de uma produção escrita. São as linking words, certo? Outras pessoas conhecem como connectives. São aquelas palavras que fazem o seu texto fluir. São aquelas palavras que constroem o texto para você, que para o leitor acaba sendo um canal das ideias de quem está escrevendo. Então é essencial que você tenha um bom conhecimento sobre as linking words. São poucas? Não são. São várias e de diferentes usos. Então, se você quiser, por exemplo, pontuar algo que é um contraste, né, ou dar uma ideia contrária, então você tem uma expressão como on the contrary. Você pode usar o tradicional but, o however, que significa a mesma coisa que o but, só que um pouco mais formal. Então, só para contraste, você já dei de cara para vocês 3 exemplos. Se você quiser dar uma ideia de sequência, então você tem o popular and, então você também pode usar o then, uma expressão consequently, então há diversas. Então, pessoal, se eu pudesse dar a vocês uma dica que fosse considerada a mais importante, eu diria essa: internalize, dê uma estudada, corra atrás de linking words, porque são esses conectivos que vão fazer o seu texto fluir com muito mais facilidade. Ele tanto ajuda você que está produzindo, quanto a pessoa que está lendo o seu texto. Deixa o seu texto cada vez mais autêntico. Uma pessoa que lê um texto com linking words bem colocadas vai dar a impressão que aquela pessoa é bem perto do nativo, né? Aquela expressão que a gente chama as close as native as possible, ou seja, muito próximo de um nativo se comunicando. No nosso caderno também tem uma tabelinha lá com vários conectivos para diferentes possibilidades. Então essa tabela eu queria que vocês realmente dessem uma olhada bem mais precisa para no momento da prática que vocês forem produzir os textos de vocês estejam com eles na ponta da língua, né? E aí uma outra informação importante: coesão e coerência, que é uma consequência do uso das linking words, né? Se você utiliza bem esses conectivos, o seu texto vai ser bem coeso e vai passar uma coerência para a pessoa que está lendo. Então, bota isso na cabeça. Cohesion e coherence, coesão e coerência, eles devem trabalhar juntos, devem andar juntos, mas só vão acontecer, essa fluência do seu texto só vai acontecer se você utilizar corretamente as linking words, certo? Então, realmente vale a pena dar uma estudada forte nessas linking words. Outra informação essencial para quem está produzindo o texto é o uso do there is e do there are. Is there, are there. Não é? Em português a gente usa o verbo ter para descrever vários locais, para descrever o que existe em um local.
Então, por exemplo, nós dizemos, em Recife tem belas praias, Recife tem o maior shopping da América Latina. E aí, erroneamente, as pessoas usam esse verbo have, em inglês é o T é o have, eles usam para querer descrever esses lugares, e não pode. Então, temos que ter bem cuidado. Se você quer dizer que em Recife há belas praias, então, there are, plural, certo? Utiliza bem o plural. Então, there are beaches. Em Recife, there are so many churches, ou seja, sempre para o plural. There is é a mesma função, só que no singular. There is a big shopping mall. There is a nice monument. Então, sempre com there is, nunca com have. Have está extremamente conectado à pessoa possuindo algo, diferente da descrição de um lugar que possui algo, que seja, há algo naquele lugar. Então, lembra sempre there is, there are para afirmativas, there is para singular, lembrando que a negativa de there is, there isn't, e a negativa de there are, there aren't. Assim como suas perguntas, a gente faz uma pequena inversãozinha. Is there para singular, are there para plural, certo? Então, cuidado com essa questão, porque na hora de produzir seu texto você certamente vai precisar utilizar, certo? Então, relembrando, o que a gente precisa relembrar para uma boa produção textual, para que a gente possa fazer um texto fluir sem muita dificuldade. Se você recebe um e-mail que está lhe pedindo informações, para escrever, utilize as palavras que vêm no e-mail. Então, se alguém solicita a você uma information, você vai ter que escrever enviando a você this information, certo? Qual é a hora do evento que estão precisando saber a informação? Então, the time. What is the time? Foi a pergunta do e-mail que você recebeu. Então, responde, the time is. Usando essas palavras que já estão no e-mail que você recebeu, vai facilitar muito mais a sua vida. Outra dica, vamos estudar bem, vamos estudar bastante os conectivos, porque esses conectivos vão ser a base para a fluência maior do seu texto. Esses conectivos são essenciais para que você consiga produzir um texto preciso, coerente e coeso. Lembrando que cohesion e coherence estão extremamente ligados a esses conectivos. E o mais importante, não precisa ficar nervoso. Você é que tem a informação que a pessoa precisa. Se a pessoa está ali pedindo a informação através de um e-mail, é porque você tem a informação. Então, pare um pouquinho, analise com cuidado o que foi solicitado, reconheça as palavras-chave, utilize essas palavras no seu texto, dê a informação que você tenha e a partir daí você vai construir um texto positivo. Lembrando sempre, é proibido usar um tradutor? É proibido usar um dicionário? Não. Mas também não é preciso você jogar todo um texto em português para ter essa tradução no inglês. Não. Você consegue fazer esse texto tranquilamente usando essas estratégias que estão no nosso caderno. Ok? Então, só para lembrar mais uma vez, se precisar, qualquer dúvida, é só me escrever. Mais uma vez está aí meu e-mail. Obrigado.